Nesse vídeo, falaremos um pouco sobre a toracocentese. A toracocentese é um procedimento realizado comumente para avaliar ou tratar as coleções de líquido no espaço pleural. A toracocentese é um procedimento com valor tanto diagnóstico, já que a coleta e análise do líquido pleural permite sua classificação em exudado ou transudado, orientando o diagnóstico da etiologia do derrame, como também terapêutico, com a remoção do líquido para a melhora dos sintomas do paciente. Então, as indicações da toracocentese são justamente a presença de um derrame pleural recém-descoberto, ou seja, um derrame cuja etiologia precisa ser esclarecida, especialmente se for um derrame unilateral, principalmente do lado esquerdo, ou derrames bilaterais, mas de tamanhos diferentes, ou derrame em paciente febril ou com evidência de pleuresia, e a remoção terapêutica do líquido para a melhora dos sintomas do paciente. O líquido drenado pela toracocentese diagnóstica será classificado em exudado ou transudado a partir de exames laboratoriais. Um dos critérios de classificação utilizado é o critério de Light. São critérios para exudado, relação entre a proteína do líquido pleural e sérica maior que 0,5, relação entre desidogenase lática do líquido pleural e sérico maior que 0,6 e desidogenase lática do líquido pleural maior que 2/3 do limite superior do soro. A presença de qualquer um dos três critérios de exudado é o suficiente para sua caracterização, e os que não se encaixam em um desses critérios são transudados. Exudado são derrames causados por inflamação pleural ou comprometimento da drenagem linfática do espaço pleural. Já transudados são causados por desequilíbrio na pressão hidrostática ou oncótica. São derrames relacionados, por exemplo, à insuficiência cardíaca, cirrose ou síndrome nefrótica. Quanto às contraindicações, primeiro, não há contraindicações absolutas ao procedimento. O que teremos são contraindicações relativas, e são elas: paciente com coagulopatia severa ou sob anticoagulação, paciente com doença pulmonar severa, presença de deformidade torácica na área da punção, presença de infecção cutânea ativa no local da inserção da agulha e inabilidade do paciente de cooperar, como por exemplo pacientes muito agitados. Serão necessários para realizar o procedimento solução de cloroxidina e equipamentos para antisepsia como pinça, gás e bandeja, lidocaína, seringas, campo fenestrado, gelco, que é o catéter utilizado na toracocentese. Ele é um catéter flexível inserido vestindo a agulha, por isso ele é chamado de catéter sobre agulha. Será utilizado gelco 14 para a toracocentese de alívio e número 16 a 18 para a toracocentese apenas diagnóstica, torneira de 3 vias e tubo de conexão, equipamento para a coleta de líquido, no caso da toracocentese de alívio, 3 tubos de amostra com tampas pré-rotulados, no caso da toracocentese diagnóstica, e curativo oclusivo. Antes do procedimento, garanta o consentimento esclarecido do paciente. Em seguida, deve ser feita a confirmação da indicação do paciente, do procedimento a ser realizado e o tórax acometido. Quanto ao posicionamento, o paciente deve ficar sentado, com os braços cruzados na frente do corpo e apoiados em um suporte, e o tórax deve estar o mais reto possível. Após o posicionamento, determine o nível do derrame pela ausculta e percussão. Ter uma radiografia de tórax pré-procedimento disponível para revisão ajuda muito em determinar o local em que a toracocentese deve ser realizada. O local da punção deve ser um espaço intercostal abaixo do nível do derrame, na porção superior da costela e na metade da distância entre a linha axilar posterior e os músculos paraespinhais. Tenha cuidado para evitar a borda inferior da costela acima, onde se encontra o feixe neurovascular. A inserção da agulha não deve ser feita abaixo do nono espaço intercostal, para evitar lesões no diafragma e nos órgãos abdominais. Faça antisepsia da área em torno do local da punção com cloroxidina e movimentos circulares, começando a partir do local da punção. Coloque o campo fenestrado. Quanto à anestesia local, usando uma agulha de calibre maior ou uma agulha de calibre 25, anestesia a pele e o subcutâneo acima da borda superior da costela, formando uma pápula subcutânea. Em seguida, com a agulha de calibre 22, anestesia o trajeto do catéter até a pleura parietal. Lembrar sempre de aspirar antes de injetar o anestésico, para que não seja misturado em via intravascular. Vamos perceber que alcançamos a pleura quando aspirarmos o líquido pleural. Nesse momento, recue um pouco a agulha e infiltre a pleura com anestésico. Em seguida, monte o dispositivo de toracocentese, conectando o catéter à seringa. Insira a agulha na pele, num trajeto anestesiado, aspirando à medida que avança. Uma vez que se aspirado o fluido pleural, pare imediatamente de avançar a agulha. Guie o catéter de plástico sobre a agulha e insira até ele estar firmemente ancorado na pele.
Se tiver dificuldade de inserir o catéter, pode ser feito um pequeno corte na pele com bisturi. Quando o catéter estiver totalmente inserido, remova a agulha e imediatamente cubra a extremidade exposta do catéter para impedir a entrada de ar no espaço pleural. Conecte uma torneira de 3 portas ao catéter. Se tratar de uma toraxentese diagnóstica, conecte uma seringa à torneira e, com a torneira na posição aberta, aspire o fluido pleural. Quando a seringa estiver cheia, rode a torneira para a posição fechada. Se o fluido adicional precisa ser drenado, ou seja, se necessitar realizar uma toraxentese terapêutica, conecte o tubo de drenagem estéreo à segunda porta da torneira, rode a torneira para a posição aberta e deixe o fluido drenar. Um adendo é, não remova mais de 1,5 litro do líquido pleural. Remover muito fluido pode resultar em edema de reexpansão, e monitoração clínica é indicada sempre que há remoção de mais de 1 litro de líquido. Quando a coleta do fluido estiver concluída, feche a torneira. Peça para o paciente fazer uma inspiração forçada e, no final da expiração, segurar. Retire rapidamente o catéter enquanto o paciente segura a expiração e imediatamente cubra o local da punção com um curativo oclusivo para impedir a entrada de ar. Quanto às complicações, a complicação mais comum após toraxentese é a pneumotórax, com incidência média de 6 a 19% dos procedimentos. Outra complicação possível é a edema pulmonar de reexpansão, que é uma complicação que ocorre quando se remove grande quantidade de fluido pleural ou quando a remoção do líquido permite que o tecido pulmonar que estava colapsado se reexpanda. Hemorragias podem ocorrer, mas ocorrem em menos de 2% dos procedimentos. Além disso, pode haver dor no local da punção, infecção de tecidos moles ou empiema. Após o procedimento, uma radiografia de tórax pode ser feita para excluir potenciais complicações do toraxentese. Vamos agora assistir à realização do procedimento de toracocentese. Toracocentese de alívio realizada em um paciente com neoplasia avançada e derrame pleural recorrente. Já com o paciente posicionado, inicia-se o procedimento com antisepsia do local próximo onde será realizada a punção. Com a pinça, o médico está demonstrando a delimitação do local da punção. A punção deve ser realizada abaixo do ângulo da escápula e acima do nono espaço intercostal. É feita então a anestesia do local onde será realizada a punção, anestesia no trajeto até a pleura. A inserção da agulha deve ser feita sempre na borda superior da costela e a progressão da agulha é feita aspirando para evitar a infiltração de anestésico em via intravascular. Em seguida, é preparado o equipamento para a drenagem no líquido pleural. Para isso, conecta-se um equipo a um frasco de coleta. Por fim, é feita a punção com gelco na borda superior da costela. Avança-se sempre aspirando. Esse é o momento em que ocorre o refluxo do líquido pleural, então para-se de avançar a agulha. Deve-se introduzir o catéter gélco e retirar a agulha e imediatamente conectar o catéter ao equipo para a drenagem.